Bom, vamos direto ao ponto. A nossa análise de hoje vai focar em algo que acontece com todo mundo, os falsos invasores da nossa mente. Sabe aquelas horas em que a mente parece ser sequestrada por sinais totalmente ilusórios? A gente vai ver como é super possível retomar o controle usando ciência pura, direto dos conceitos daquele livro excelente You Are Not Your Brain. Dá só uma olhada nessa frase. Imagine a sensação bizarra de ter a própria cabeça invadida. O Ed, que é um artista super talentoso da Broadway, descreveu o medo do palco exatamente assim. É como a invasão dos sequestradores de cérebros. É como se, do nada, uma força externa assumisse o volante, paralisando tudo com dúvidas e medos totalmente sem fundamento. Uma perda de controle que dá um baita desespero. Então, o nosso roteiro de hoje está bem amarrado. A gente vai passar pelos falsos invasores da mente, entender o ciclo do hábito, entrar na biologia do cérebro, ver uma solução em 4 passos, falar sobre os erros de pensamento e, finalmente, como assumir o controle. É um passo a passo saindo do problema biológico direto para uma solução clínica bem estruturada. Número 1. Os falsos invasores da mente. Afinal, o que são esses intrusos? O primeiro passo é dar nome aos bois para podermos desconstruir isso de um jeito totalmente lógico. Uma mensagem cerebral enganosa é, no fim das contas, uma historinha falsa que a nossa cabeça cria. Pode ser um impulso, um desejo meio distorcido ou um pensamento impreciso que acaba afastando a gente dos nossos verdadeiros objetivos. O segredo aqui está na palavra falso. Essas mensagens simplesmente não refletem a realidade e, com certeza absoluta, não definem a essência de quem está passando por isso. O que nos leva à parte 2, o ciclo do hábito. O mais louco de tudo isso é que essas mensagens não são eventos isolados, sabe? Elas fazem parte de um ciclo bem vicioso. E o negócio funciona mais ou menos como uma bola de neve. Uma mensagem falsa dispara um alarme, causando sensações mega desconfortáveis, tipo um pico gigante de ansiedade. Aí, para tentar conseguir um alívio rápido dessa agonia, surge aquele impulso de recorrer a um hábito ruim. O material original até cita a história da Cara, que entrava num ciclo de distúrbio alimentar repetitivo, sempre que a ansiedade batia forte. E olha, o alívio dura super pouco, mas aquele circuito neural ruim acaba ficando cada vez mais forte com a repetição. E o número 3, a biologia do cérebro. É aqui que a gente vai provar cientificamente que isso tudo é pura biologia e não uma falha de caráter ou qualquer tipo de fraqueza. Dá para sobrepor exatamente a anatomia do cérebro em cima daquele ciclo de hábito que a gente acabou de ver. O nosso centro executivo, que tenta ser a voz da razão, acaba sendo bombardeado por uma área de alerta ao nosso centro do UO, gerando uma resposta de puro pânico lá na amígdala. O resultado disso vai direto para o centro do hábito, que liga o piloto automático da reação ruim. Literalmente, é o cérebro entrando em curto-circuito. E aí vem a grande sacada. Precisamos separar as coisas. De um lado, a gente tem o cérebro, que é essa máquina biológica que de vez em quando dá uns defeitos e emite falsos alarmes. Do outro lado, temos a mente. A mente é a força consciente, a nossa capacidade real de focar a atenção e escolher qual vai ser a nossa resposta. Ou seja, o cérebro faz todo aquele barulho tóxico, mas é a nossa mente que decide se vai ou não dar bola para ele. Parte 4, a solução em 4 passos. Chegou a hora do método prático, daquelas ferramentas que a gente pode realmente usar no dia a dia. Essa é uma resposta clínica maravilhosa, baseada na neuroplasticidade, envolvendo 4 passinhos bem metódicos. Eles servem justamente para interceptar aqueles invasores falsos bem antes que eles criem raízes na nossa rotina. O primeiro passo é renomear. É meio que dar um nome verdadeiro ao que está acontecendo. Quando a gente reconhece aquele pensamento terrível apenas como uma falha biológica do cérebro, a gente corta o mal pela raiz. Tira quase todo o peso dramático da situação instantaneamente. E treinar a cabeça para criar essas notas mentais rápidas muda totalmente o jogo. Em vez de embarcar no drama, a gente simplesmente bota uma etiqueta. Coração acelerado? Opa, isso é só uma sensação física. Ruminando demais? Uma ação mental equivocada, nada mais. Medo é só uma emoção reativa. Fazer isso cria um distanciamento investigativo que é extremamente saudável. Aí entramos no reenquadramento, o segundo passo, que é mudar totalmente a nossa percepção. É tirar a culpa dos nossos ombros e jogar a responsabilidade onde ela deve estar, numa fiação neurológica que deu um probleminha. A ideia é colocar na cabeça que não sou eu, é só o meu cérebro. Isso não define quem a gente é puramente um errinho de sistema temporário. Vamos para a parte 5, erros de pensamento. Vamos ver como o cérebro tenta distorcer a realidade.
olha só os truques que a mente usa. Coisas como pensamento tudo ou nada, ou aquela mania de catastrofizar tudo, ou até mesmo raciocínio emocional, que é achar que só porque a gente sente algo com muita força, isso se torna verdade. Na realidade, esses erros são só hábitos, e a melhor parte, a grande revelação aqui, é que como são hábitos automatizados, a gente pode sim detectá-los, freá-los e, aos pouquinhos, desaprender tudo isso, direcionando o nosso foco para outras coisas. E, finalmente, número 6, assumindo o controle, a liberdade mental de verdade. A gente tem sempre uma bifurcação nas nossas escolhas diárias. Por um lado, tem a falsa aceitação, que é basicamente se entregar para as mensagens destrutivas e achar que elas são reais. Por outro lado, tem o mindfulness progressivo. É usar uma espécie de guia interior, um advogado de defesa sábio na nossa cabeça, para olhar para todo esse ruído e descartar metodicamente o que for só tagarelice inútil. Então, a certeza absoluta que a gente tira de toda essa neurociência é muito empoderadora. A biologia não é uma prisão. Ninguém, de forma alguma, deve ser definido pelos pensamentos aleatórios que pipocam na cabeça. A nossa verdadeira identidade continua ali, intacta e infinitamente superior a essa pequena tempestade química do cérebro. Para fechar a nossa análise de hoje, fica uma provocação para refletirmos juntos. Como o nosso dia a dia ganharia leveza se as nossas piores inseguranças fossem rotuladas só como falhas biológicas temporárias e não como verdades absolutas? Trocar o desespero de acreditar numa mentira mental pela técnica pura de reavaliar a situação tem o poder de mudar vidas, literalmente. A ciência já nos mostrou o mapa, mas a liberdade final, bom, essa é uma escolha que cada um de nós precisa fazer.